Olá, tudo bem? Tudo jóia com você? Vamos hoje à correção do exercício G. E o exercício G diz o seguinte: ler 4 valores numéricos inteiros e apresentar os resultados armazenados em memória das adições e multiplicações utilizando o mesmo raciocínio aplicado quando do uso de propriedades distributivas, para a máxima combinação possível entre as quatro variáveis. Não é para calcular a propriedade distributiva, deve-se apenas usar a sua forma de combinação. Considerando a leitura de valores para as variáveis A, B, C e D, devem ser feitas 6 adições e 6 multiplicações, ou seja, deve ter combinada a variável A com a variável B, a variável A com a variável C, a variável A com a variável D. Depois, é necessário combinar a variável B com a variável C e a variável B com a variável D. E, por fim, a variável C será combinada com a variável D. Muito bem, basicamente a solução do exercício está no próprio problema. Então vamos aqui considerar a entrada de 4 variáveis, A, B, C e D. Eu sei que eu vou ter aqui no processamento, nesse processamento eu vou ter 6 somas, melhor dizendo 6 adições, e eu vou ter 6 multiplicações. Então vamos ver as adições. Ele pede para fazer A com B. Então aqui, ó, A mais B. A com C. A mais C. A com D. A mais D. Eu estou aplicando o conceito, a ideia da propriedade distributiva. A com B, A com C, A com D. Na sequência eu já fiz o A, agora eu vou pegar o B. B mais C e B mais D. Muito bem, ó, B mais C, B mais D. Agora, por último, C mais D. O conceito de propriedade distributiva, a gente aplica ele em programação quando eu tenho necessidade, por exemplo, de combinar variáveis. Dessa maneira eu consigo combinar todas as variáveis entre si, eu não esqueço nenhuma combinação importante e também não repito combinação, porque, por exemplo, A mais B e B mais A, o resultado é o mesmo, então não interessa. Interessa apenas um dos resultados. E a mesma coisa para as multiplicações, então serão 6 multiplicações. Aqui eu vou fazer então A multiplicado por B, A multiplicado por C, A multiplicado por D. Depois eu vou fazer B multiplicado por C, B multiplicado por D e por último C multiplicado por D. E um detalhe, se são 6 adições e 6 multiplicações, eu vou ter então 12 resultados. Cuidado aqui para não colocar uma única variável que você vai perder os resultados calculados. Vai ficar apenas com o último resultado. Então aqui, ó, vou fazendo a atribuição. Veja que eu estou fazendo entendimento, eu já começo a ter aqui a minha mente focada na programação. Aqui são adições, então eu vou chamar de A1, A2, A3, A4, opa, aqui, pulei uma aqui, melhor aqui, ó, A3 aqui, A4, A5 e A6. E para multiplicação, eu vou chamar aqui de M1, M2, M3, M4, M5, M6. A partir daqui, eu vou então ter a minha saída. Quem vai ser minha saída? Minha saída vai ser A1, A2, A3, A4, A5, A6, M1, M2, M3, M4, M5, M6. A partir daqui, eu fiz então a minha interpretação. Então agora eu vou desenhar o diagrama de bloco representando todas essas operações. Então aqui, ó, eu vou até compactar um pouquinho, porque eu já sei que esse diagrama vai ficar um pouquinho grande. Então aqui, ó, estou compactando um pouco, início. Vamos fazer aqui as entradas. Então aqui o manual input. A entrada é A, B, C, D.
E agora vem o processamento. Não vou desenhar o diagrama ainda do processamento, o bloco do processamento, porque eu não sei qual é o tamanho dele. Então, eu faço a primeira linha e coloco aqui, ó, A1, sem preguiça, tem que fazer 1 a 1. A vida de programador é isso aqui, ó, A1 atribuído a A mais B, A2 atribuído a A menos B, A3 atribuído a A vezes B. Opa, não, aqui ó, tô comendo bola aqui, ó, A mais B, A2, A mais C. Ó como é fácil cometer um erro. Então você tem que estar sempre atento. O terceiro aqui, A mais D. A mais D, o 4, A4. Por isso que é importante ter anotações. Porque uma distração leva você a um erro imperceptível naquele momento. E você vai acabar entregando para o seu cliente uma coisa errada, achando que está certo. Então aqui, ó, A4. Então é muito importante sempre ter as anotações. A5, que aí você não se perde. Ok, eu estou corrigindo e falando ao mesmo tempo. Ou seja, a minha atenção está voltada na explicação que eu estou dando para você, e não no exercício que eu estou corrigindo. Eu não estou fazendo exercício para uma entrega. Então, cometer erro é muito mais fácil. É muito mais fácil eu cometer erro corrigindo exercício do que sentado no computador escrevendo um programa para um cliente. Então, aqui, ó, A6 atribuído a C mais D. A partir daqui, eu faço, então, as multiplicações. Então, vamos lá. Ó, M1 atribuído a A multiplicado por B, M2 atribuído a A multiplicado por C, M3 atribuído a A multiplicado por D. Então aqui eu fiz esses três. Agora o M4 atribuído a B vezes C, M5 atribuído ao B vezes o D. Confere, conferiu. Agora falta o último. M6 atribuído a C vezes D. Então, C vezes D. Aí você desenha o símbolo. Pronto. A partir daqui, eu vou para a saída. Então, coloco aqui o display. Antes de desenhar o display, também eu vou só fazer a linha de cima dele e vou colocar, porque aqui tem bastante variável. A1, A2, A3, A4, A5, A6, vírgula, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Este símbolo a gente coloca do lado esquerdo uma ponta, e aqui do lado direito a sua circunferência aqui, né? A sua linha curva. A partir daqui, eu coloco o símbolo de fim. Então, o diagrama foi grande, mas deu para eu desenhá-lo nesse pequeno espaço. A partir daqui, eu vou então codificar o programa deste lado. E veja que eu não tenho espaço muito grande, mas eu tenho aqui nesse programa algumas variáveis. Eu tenho 6, 12, 13, 14, 15, são 16 variáveis do tipo inteiro. Quando eu tenho espaço pequeno, eu posso organizar essa distribuição de uma outra maneira. Por exemplo, aqui, ó, programa, capítulo 3, exercício 4G, é o G que eu estou fazendo, só falta o F para a próxima etapa, variáveis, aqui, ó, vamos fazer assim, ó, A, B, C e D, do tipo inteiro, que foi o que o exercício pediu. Para não ficar aqui fazendo bagunça. Agora aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5 e A6 inteiro. E agora M1, M2, M3, M4, M5, M6 inteiro. Início. A partir daqui, eu faço então a escrita do meu programa. Como esse código é maior, aqui, por exemplo, eu vou aproveitar que é muito grande
E eu não vou colocar leia A, leia B, leia C, leia D. Eu coloco tudo aqui na mesma linha. Isso eu posso fazer. O problema é eu fazer uma instrução numa programação formal, numa linguagem real, fazer para o usuário essa forma aqui. Para o usuário, depois eu traduzo isso linha por linha. A partir daqui eu coloco então os processamentos. Olha, A1 atribuído a A mais B, A2 atribuído a A mais C, A3 atribuído a A mais D, A4 atribuído a B mais C, A5 atribuído a B mais D e A6 atribuído a C mais D. Fiz as somas, agora as multiplicações. M1 atribuído a A vezes B, M2 atribuído a A vezes C, M3 atribuído a A vezes D. M4 atribuído a A vezes... não, né? Agora M4 é B. Então B vezes C, M5 sempre prestando atenção. B vezes D. Após escrever, sempre verifique se você escreveu aquilo que você planejou, porque cometer uma falha é bastante fácil. Aí M6 é C vezes D. A partir daqui eu vou escrever os resultados. Veja que nesse momento eu vou fazer assim, olha, escreva. Ele vai ficar tumultuado, então A1, A2, A3, A4, A5, A6. E aqui eu vou colocar escreva. Eu tenho uma certa liberdade para compor as formas, eu só tenho que respeitar as regras do jogo. Olha, M1, M2, M3, M4, M5, M6. E agora aqui na sequência, o fim posicionado abaixo do início. Então veja que este é mais um exercício que eu estou seguindo a mesma forma, a mesma nomenclatura, o mesmo estilo. Este exercício na sequência eu vou desenvolvê-lo usando a linguagem Pascal. A partir do exercício 4G, temos ele aqui escrito na linguagem Pascal, que tem uma certa semelhança com o português estruturado. Então observe que eu tenho aqui na linha 1 o nome do programa, na linha 2 a definição das variáveis, na linha 3 eu coloquei as variáveis de entrada, como corrigi na lousa, na linha 4 e na linha 5 as variáveis de saída de adição e de multiplicação. Depois eu tenho o início, aqui estou colocando as leituras de A, B, C e D separados, porque isso fica mais fácil para a entrada de dados do usuário. Principalmente quando você quer colocar alguma mensagem antes destas ações, o que eu não vou fazer aqui, mesmo porque essas mensagens não fazem parte do diagrama de bloco. Depois eu tenho aqui as 6 adições, as 6 multiplicações. Neste momento aqui na linha 23 eu pulo uma linha em branco, escrevo os 6 resultados das adições, pulo mais uma linha em branco e escrevo os 6 resultados das multiplicações. Então aqui vamos colocar o programa em execução. Run. Vou entrar os valores 1, 2, 3 e 4 e na sequência veja que eu tenho então neste grupo as 6 adições e as 6 multiplicações. Então aqui eu tenho a soma de 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4 e por último 3 com 4, que é esse 7. E a multiplicação de 3 com 4 é esse 12. Então dá para perceber que a operação foi realmente executada. Então, com este exemplo, eu demonstro como é o resultado, como foi a ação do exercício 4G. Até a próxima aula, um grande abraço, fui!